Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Então, enquanto você está abrindo aqui, quero aqui também dar mais uma vez boas-vindas aqui à irmã Elaine Carneiro. Deus abençoe a vida da irmã, mande um abraço a todos aí também. Priscila Maciel, Deus abençoe a sua vida. Que bom ter você conosco. O Pedrinho está aqui, acredito que a Andréia esteja junto. Deus abençoe a vida de vocês. Bom, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor diz assim: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos ler mais uma vez. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Bom, a nova vida em Cristo, ela gera coisas maravilhosas em nós. Bom, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós temos a oportunidade de nos envolver com essa nova vida que Ele nos dá, nós ganhamos muita coisa. Temos que abandonar muito, como hoje de manhã vimos em Filipenses o apóstolo Paulo falando: olha, eu considerei tudo aquilo que eu tinha perda, deixei tudo para lá por causa de Cristo. Então, ele viu que ele ganharia mais estando com Cristo do que permanecendo onde ele estava. Então, hoje, quando nós então nos envolvemos com esse Cristo, quando nós entregamos a vida para esse Cristo, reconhecemos como Senhor da nossa vida, ganhamos. Ele vem para abençoar a nossa vida, mudar a nossa história, marcar a nossa história, transformar a nossa vida, fazer a diferença em nós. Então, essa nova vida, ela gera em nós coisas novas, transformações, que elas não passam despercebidas, nem de nós, ou por nós, e nem pelos outros. E acredito que muito mais pelos outros, que eles passam a ver em nós atitudes diferentes. Passam a ver em nós realmente essa nova vida, que agora nós demonstramos e mostramos que a temos. Então, com isso, nós voltamos lá no texto, e o texto fala de ser santo. Esse ser santo envolve essa vida de santidade. O que é santidade? É a vida que nós vivemos, ou é o estado daquilo que é santo. Ele tem aquela santidade nele. Santificação, o ato de santificar algo, de separar. Então nós temos em nós santidade, nós temos que ter em nós santificação, nós temos que estar santificados, separados, consagrados, viver e tornar santo para tornarmos semelhantes a Deus. E precisamos ser santos, que é o que o texto diz: sede santo, porque eu sou santo. Santo que é sagrado, é estar separado pela lei divina para ser usado por Ele. Então, isso faz com que a gente passe a entender o quão isso é importante para a nossa vida. O quão isso é significativo para a nossa vida. O quão isso faz diferença quando nós decidimos realmente viver essa vida para Ele. Andar nos seus caminhos. Seguir os passos dele. Só para a gente lembrar, o texto que nós lemos, ele então diz aqui, eu vou ler uma outra versão que diz assim, olha: aquele que passou por um processo de santificação, purificado pela ação do Espírito Santo, a sua vida procurando viver pela graça, segundo os princípios da lei divina, está
se santificando, ou seja, sendo santo, como santo é o Deus da sua salvação. Quando a gente volta para a versão que nós lemos, ele diz assim: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou. Quando a gente pensa na santidade daquele que nos convocou, né, quem é esse que nos chama? Quem é esse que nos convocou, nos chamou para viver a vida com ele? Essa vida de estar na presença dele tem um padrão. E é esse padrão que nós temos que seguir. É esse padrão que Deus exige de nós, que precisamos agora viver. Não é só agora ir para a igreja, não é só agora dar novos passos, mas quando nós estamos falando dessa vida de santidade, ela é característica de Deus. Nós encontramos essa santidade em Deus. Não há outro que seja santo como ele é. Isaías capítulo 6, versículo 3 diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Irmão, esse Deus que está no céu, ele continua fazendo as coisas para que isso reflita na nossa vida. E para que a nossa vida reflita a santidade dele. Para que as pessoas possam ver em nós uma parte de Deus. Que possam ver em nós que vale a pena ser crente. Que possam ver em nós que as mudanças que aconteceram na nossa vida não foram mudanças para pior, foram mudanças para melhor. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Então, aquele que tinha uma vida errada, hoje ele está andando de maneira correta. Então, as mudanças foram para melhorar a vida do ser humano, do indivíduo, do filho de Deus. Então, essa mudança significa que agora eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Quando alguém mente, ele deixa Deus de lado. Quando alguém rouba, ele deixa Deus de lado. Então, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu estou deixando a velha vida e agora obedecendo a palavra para viver uma vida que mostre que eu sou diferente. Então, a nova vida gera mudanças. A nova vida não nos torna pessoas quadradas, não nos torna pessoas que não conseguem discutir sobre um assunto. A nova vida faz-nos olhar tudo com os olhos da Bíblia, com a palavra de Deus. Então, quando eu me entrego a Ele, eu agora preciso a cada dia aprender de Deus sobre a essência de Deus, sobre aquilo que emana dele, que é característica dele, que é particular dele. Ninguém colocou isso em Deus, porque Deus é santo. O texto que nós lemos, ele diz lá, olha o que diz lá, bom, no versículo 16, ele diz o quê? Diz lá, ó, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ninguém fez algo para que Deus se tornasse santo. Deus é santo. Porque eu sou santo. É a essência de Deus. Toda a santidade, a fonte está em Deus. Tudo que nós precisamos para viver uma vida transformada está em Deus.
Agora que eu sou, então, uma nova criatura, essa nova criatura, à medida que vive com Deus, vai sendo santificada, vai sendo limpa, vai sendo purificada. As arestas vão sendo tampadas, as rebarbas vão sendo tiradas, para que a gente melhore. Não uma pessoa que cozinha, eu vou dar um exemplo. Eu nunca cozinhei na minha vida, eu era ruim de cozinha. Eu fritava ovo, fazia lá um pão, um negócio, não, mas nada que se pudesse dizer que eu cozinhava. Fazia nada. Aí eu comecei a cozinhar, né? Eu precisei, Marlene mudou o horário, e aí eu precisei arrumar o meu horário também para que eu pudesse fazer. E hoje, eu falo, até às vezes eu brinco e falo assim, hoje eu cozinho qualquer coisa, né? Claro que deve ter coisas muito difíceis que eu vou ter que apanhar um pouco para poder aprender. Mas no começo, era muito difícil, né? Fazer o arroz. Quantas vezes deixei o arroz sem sal? Né? Quantas vezes fiz as coisas e não ficaram boas do jeito que era para ficar? Mas hoje eu melhorei, eu vou melhorando. A cada dia que passa, a gente melhora. Né? Quem cozinha, quem faz bolo, quem faz doce, quem faz salgado. A especialidade do fulano é macarrão. Não tem problema nenhum. Mas ele precisa, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ele vai melhorando. A nova vida que nós temos agora, ela tem que acontecer isso. Tem que melhorar a cada dia. Porque nós fazemos parte de um Deus que a sua essência é santidade. Nós fazemos parte de um Deus que tem todo o poder e que está sempre disposto a nos ajudar a mudar a nossa vida. Então, irmão, quando a gente vai para o texto e encontramos no texto, sede santo, porque eu sou santo, é porque esse Deus ele está nos ajudando e nos impulsionando a crescer, a melhorar, a nossa vida de santidade aumentar, para que a gente possa ser mais santo hoje, mais santo amanhã, mais santo depois, e vamos aumentando a nossa vida de santidade junto de Deus. Porque toda a nossa velha vida vai ficando para trás. E agora eu vou vivendo uma vida melhor. Então, isso faz com que a cada dia eu melhore. Então, a santidade nós encontramos em Deus, texto que nós lemos. A santidade também temos que encontrar nos crentes. Porque é característica do crente. É natural do crente. O crente, ele vive e vai se esforçando para anular a carne e servir a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 19 diz assim, o apóstolo Paulo falando, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Efésios 1:4 diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor. Irmão, olha como também a santidade tem que ser encontrada em nós. Porque nós temos agora uma nova vida. E se nós temos agora uma nova vida, essa nova vida vai mostrar quem é que está conosco. Não podemos ser mais ou menos santos. Não podemos querer mostrar a nossa santidade para as pessoas. Porque a santidade, irmão, ela vem em nós e muda a nossa vida. Eu posso mostrar um dia, mas no outro eu não vou conseguir. Porque ninguém vive de máscara a vida inteira. Ninguém consegue viver uma personagem a vida inteira. Vai chegar uma hora que ela vai mostrar quem ela é. Ela vai mostrar. Eu falo isso sempre para os noivos. Eu faço muito aconselhamento com noivos
E agora, esses dias, eu tenho feito aconselhamento por Skype. Não podemos estar juntos, então eu aconselho por Skype. E o fato de estar junto, né, os noivos estão ali vivendo aquele momento junto, eu digo assim, olha, não, quantos anos vocês estão juntos? Ah, estamos há 1, 2, 3, 5, 7, não sei quantos anos. Falei assim, olha, você sabe quem é o fulano e você sabe quem é a fulana. Não adianta falar para mim assim, ah, mas eu não sabia que ele era assim. Porque durante 1 ano, 2, 3 ou 5, é impossível a pessoa nunca ter mostrado que era grosso, nunca ter mostrado que a pessoa é sem educação, que a pessoa é respondona, que a pessoa é brava. Não, é impossível. Então, quando eu vivo na presença de Deus, as pessoas encontram santidade em mim. Eles veem que eu realmente estou dando fruto da santidade de Deus na minha vida. Outra coisa que nós precisamos entender, então, primeiro, né, a santidade é encontrada em Deus e nos crentes. Segundo, a santidade é ordenada por Deus. Lemos que devemos ser santo como Ele é santo. Então, a santidade que é ordenada por Deus, tem alguns textos aqui, não sei se eu vou ler todos, mas o Êxodo 19, 22 diz assim, também os sacerdotes que se chegaram ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. A santidade é ordenada por Deus. Precisa haver santidade. Deuteronômio 7, 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Começando o comecinho do versículo, porque tu és povo santo ao Senhor. Porque Ele te escolheu para que fosse o seu próprio povo. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a santidade é ordenada por Deus a todos. A santidade, ela é uma consequência da nossa vida de rendição a Deus. Porque isso está no coração de Deus. Essa é a vontade de Deus para que o povo seja santo. A ordem de Deus é para ser obedecida. Então, essa nova vida que muda, que gera mudanças, ela gera mudanças para a gente melhorar no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Que elas vão encontrar em nós alguém que foi alcançado por Deus. Alguém que foi trabalhado por Deus. Alguém que foi lapidado por Deus. Não ser lapidado não é fácil. Quando a gente vê uma pedra, né, um brilhante, né, não sei se alguém tem muita facilidade de ver diamantes, mas qualquer pedra que você vê que ela foi lapidada, ela tem um brilho diferente. Você pega uma pedra lá bruta, ela tem o seu valor. Mas depois que ela passa pela mão do lapidador, que ele vai trabalhar aquela pedra, gastar horas de serviço em cima dela, ela vai ter um brilho diferente. A santidade faz isso na nossa vida. Quando nós deixamos Deus trabalhar no nosso coração, lapidar a nossa vida, polir a nossa vida, mudar a nossa história. Nós fomos encontrados por Ele da mesma maneira que um dia Gideão foi encontrado, que um dia Davi foi encontrado. Então nós encontramos, um exemplo para nós de pessoas que foram consideradas santas na palavra de Deus, Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Olha o que Davi fala no Salmo 86, versículo 2. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. A santidade precisa cada dia
ser trabalhada. Deus vai trabalhar no coração para que a gente melhore a nossa vida de santidade. Para que a gente possa crescer na presença de Deus. Davi teve as suas falhas, o seu pecado, todos nós sabemos. Davi, não estamos aqui falando de Davi como um homem santo, o santo, santíssimo. Ele teve o seu pecado, mas ele se arrepende. E lá na frente Deus fala assim, Davi era um homem segundo o meu coração. Deus só podia falar de um homem dessa maneira se ele fosse santo. Se ele tivesse um relacionamento com Deus, se o seu coração estivesse realmente sendo tratado por Deus. Outros que nós encontramos uma vida santa são os profetas. Lucas capítulo 1, versículo 70 diz assim, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Deus usa os profetas para falar com as pessoas, para falar com o povo. E só podia falar quem era santo, quem vivia uma vida de relacionamento com Deus. A palavra de Deus era ministrada através de alguém quando ela tinha uma vida santa. Eram pessoas que viviam para o Senhor. Bom, nós falamos hoje de manhã, de Paulo escrevendo aos filipenses, mas esse mesmo Paulo, em 1 Tessalonicenses 2,10, diz assim, vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco e para com os crentes. Paulo mostrando, olha, eu tenho tentado e me esforçado por viver uma vida santa. Paulo, depois que ele se converte, ele busca essa vida de um relacionamento com Deus para viver essa vida santa e para que as pessoas fossem impactadas por ele. Para que a sua vida servisse de testemunho diante das pessoas. Irmão, é uma oportunidade que nós temos que ter e temos que buscar essa vida de santidade com Deus. Por quê? Porque nós temos uma nova vida e essa nova vida gera mudanças. Não podemos ficar do mesmo jeito. Não somos a mesma pessoa que nos convertemos lá no início. Quando você se converteu, você lembra quem você era. Né? Porque eu lembro quem eu era. Então você lembra quem você era. Então você sabe as áreas, você sabe os pecados. Tudo isso vai passando e a gente vai sendo trabalhado por Deus e vamos abandonando os pecados. E isso vai gerando uma vida de santidade na nossa vida. Uma vida de coragem para viver uma vida santa diante de Deus. Então, e isso, terceiro, além de encontrarmos em Deus e nos crentes, de ver que os profetas também eram, de ver que Davi era crente, que tinha sua vida, que isso mudava, que ele tinha uma vida consagrada, encontramos, terceiro, a santificação é a vontade de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Irmão, desde sempre, a santidade ela é encontrada na Bíblia. Desde o início. Desde quando Deus faz Adão e Eva, a santidade está ali, permeando a Bíblia toda, mostrando a importância que é viver uma vida santa. Porque essa é a vontade de Deus. Quando a pessoa deixa essa vida de santidade, não, é óbvio que ela não vai conseguir ir muito longe. Né? Nós encontramos Sansão, que tinha tudo para dar certo, mas foi brincar com o pecado. E sabemos o fim da vida de Sansão. Irmão, a vida de santidade
que essa nova vida gera, para que a gente tenha essas mudanças, depende de nós. Depende dos passos que damos em direção ao Senhor. Agora, para que tudo isso aconteça, nós estamos vivendo agora esse domingo, comemoramos o Pentecostes. O que é o Pentecostes? É a descida do Espírito Santo, que é aquilo que acontece lá em Atos. Quando o Espírito Santo vem, alcança a vida daqueles homens e daquele dia em diante há uma transformação na vida daqueles homens. Mas quem efetuou isso? Foi Deus através do Espírito Santo, do Espírito que é dele. Por isso que o Espírito Santo vem para nos ajudar a viver essa nova vida que agora temos. Essa nova vida em Cristo, essa nova vida que nós vivemos para Ele e que deixamos tudo para viver uma vida consagrada a Ele. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, há uma transformação. E essa transformação é que faz nos viver agora essa nova vida em Cristo. Romanos 15:6 diz assim: para que concordemente a sua voz glorifique a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 6:11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos levantastes, mas fostes santificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 2 Tessalonicenses 2:13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 1 Pedro 1:2, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmão, só através do Espírito Santo nós temos uma vida santa. A santidade de Deus, a santificação de Deus na nossa vida vem quando o Espírito Santo tem liberdade para agir em nós. Quando você abre o seu coração, quando você chega diante de Deus, fala assim: Deus, eu preciso de mudança. Deus, eu preciso melhorar. Com isso, quando eu decido isso, irmão, eu alcanço coisas maravilhosas na minha vida. Deus começa a fazer coisas na minha vida para que o nome dele seja glorificado através da minha vida. Não porque eu sou merecedor, mas é porque eu estou obedecendo a sua palavra. E Deus é fiel à palavra dele. Se ele nos abençoa quando obedecemos, então, se nós vivemos uma vida santa, obedecendo a palavra, ele vai nos abençoar. Então, todas as bênçãos que Deus tem para nós dependem da minha vida de santidade junto dele. Do quanto eu tenho me esforçado para abandonar os pecados. De quanto eu tenho me esforçado para parar de mentir. De quanto eu me esforço para parar de beber. O quanto eu me esforço para parar de fazer tantas coisas que você pode enumerar aí que eu às vezes não sei. De ser grosso, de ser estúpido, de ser respondão, Irmão, você sabe as características e o que precisa melhorar. Então, olhar para a nossa vida e saber assim, peraí, tem alguma coisa que precisa ser melhorado? Deus, eu preciso que o Senhor melhore, que o Senhor me ajude. Então, quando eu vivo essa nova vida, que gera essas mudanças em mim, essas mudanças vêm
Porque eu coloco a minha fé em ação para trabalhar na minha vida. Eu coloco a minha fé no Senhor e essa fé vai fazer com que Deus, através do Espírito Santo, gere consciência em mim que eu preciso melhorar. Que eu preciso dar um passo em direção ao Senhor. Porque quando isso acontece, quando eu percebo que precisa haver mudanças, significa que eu estou enxertado na videira, que eu estou em Cristo. E por eu estar em Cristo, Deus então começa a trabalhar na minha vida. Porque eu não posso estar em Cristo e não pertencer a Ele. Eu não posso estar em Cristo e dar outro tipo de fruto. Hoje de manhã estava passando aí falando um negócio lá de enxerto de maçã. Então eles usam lá uma árvore, aí coloca lá, enxerta, coloca lá o galho da macieira, então ali ela vai dar um tipo de maçã que eles já planejaram para isso. Então eles estão enxertando ali para dar maçã. Se eu estou enxertado em Cristo, a minha vida tem que parecer a de Cristo. E todas as bênçãos que Deus tem para mim, Ele vai me dar se eu estiver nele. Se eu permanecer nele. Ouvi uma mensagem dias atrás de um pastor que às vezes eu ouço, e ele dizia assim, sabe qual é o nosso problema? O problema do ser humano é permanecer. Permanecer em Cristo. Permanecer na palavra. É permanecer firme. Quantas pessoas, irmão, você conhece que deixaram a Cristo, que não permaneceram, que se desviaram, que estão andando por outros caminhos, que abandonaram o Senhor, que não permaneceram. Se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, nós temos que buscar, nós temos que permanecer. A videira está ali. Eu tenho que permanecer na videira. Se eu permaneço nessa videira, com certeza eu vou dar o fruto. Tudo aquilo que não presta vai ser tirado da minha vida, porque agora eu estou enxertado na videira verdadeira. E ela é que vai vir, é que tudo que vem dela vai virar a mim e eu darei bons frutos. Frutos ruins, irmão, nós dávamos quando estávamos no mundo. Hoje somos nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então agora eu dou bons frutos. Irmão, Deus faz isso na nossa vida. Deus muda a nossa história. Deus faz com que a luz que brilha em Jesus brilhe em nós e nós possamos resplandecer essa luz para o mundo. Porque agora nós somos conhecidos como filhos de Deus. E como filhos de Deus, vivemos com o padrão do nosso Pai. E ele então diz, sede santo, porque eu sou santo. Quando lembramos do que o apóstolo Paulo fala, e ele diz assim, aquele que pensa em estar em pé, cuide para que não caia. Não é porque nós agora temos ou estamos melhorando, estamos nos alinhando com Deus, caminhando lado a lado com Ele, é que agora nada nos atinge. Não é assim. Nós precisamos estar atentos o tempo todo. Porque essa santidade, ela vem na nossa vida, mas ela não transforma numa bolha, né? Um escudo que nos protege, e agora pode vir o que for que eu não peco mais. Eu preciso estar perto dele, para que os meus olhos não estejam olhando o que o mundo está oferecendo, o que o mundo está me dando. Eu preciso estar junto dele para que a santidade dele entre na minha vida. E agora, eu andando com ele, vivendo com ele,
participando com Ele, as coisas do mundo não me atraiam mais. Porque aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então o mundo não serve mais para mim. Não o mundo que nós vivemos, que nós estamos nesse mundo, né? Mas não pertencemos a ele. Mas são as coisas do mundo, o que o mundo me oferece, as facilidades que o mundo me oferece. Essas coisas não servem mais para mim, porque agora eu vivo para Cristo. Agora a minha vida está a cada dia sendo desenvolvida por Ele, para que eu possa, no exercício da vida cristã, da fé cristã, eu me aproxime mais dele e eu possa entender que o que o diabo quer é destruir a minha vida. A santidade que Deus vem para me dar, através do Espírito Santo, que vem sobre a minha vida, para que eu possa vencer tudo que o diabo está me oferecendo, vai depender do meu relacionamento com esse Deus e do quanto eu quero ser santo. Do quanto você quer abandonar o pecado. Quanto você quer ter essa nova vida em Cristo. Quanto isso é importante para você. Ser diferente, não para ficar se mostrando, mas ser diferente para que as pessoas possam ver que Deus mudou a história da sua vida. Irmão, é só Deus que faz essas coisas. Essas mudanças transformam a nossa vida e fazem-nos experimentar coisas maiores, coisas abençoadas. Tudo que Deus vai fazer vai depender do quanto eu estou desenvolvendo a minha santidade com Deus. Estou buscando viver segundo a sua vontade. E quando eu faço isso, eu experimento a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas para isso, eu preciso me santificar. Para isso, eu preciso me oferecer. Para isso, eu preciso renunciar ao mundo. Para isso, eu preciso me aproximar de Deus. Para que eu possa receber todas as bênçãos que Deus tem para a minha vida. Então, irmão, tudo que Deus tem para você depende do seu relacionamento com Ele, da sua intimidade com Deus, do quanto você se relaciona, quanto você conversa com Deus, o quanto você se aproxima dele. Então, irmão, porque quando o Espírito Santo vem e começa a trabalhar e santificar a nossa vida, nós percebemos quando o diabo está tentando nos derrubar. Nós percebemos quando o diabo está lançando um laço. Quando o diabo está tentando fazer alguma coisa para que a gente caia. Nós percebemos, porque o Espírito Santo nos alerta para que a gente não troque a vida de santidade com aquilo que o mundo está oferecendo. Aquilo que o diabo está oferecendo. Então, para a gente poder encerrar, jamais se permita viver longe de Deus. Eu falo isso sempre, irmãos. Eu já falei isso várias vezes. Mas eu não me vejo mais longe de Deus. Não consigo imaginar-me na minha velha vida, aquilo que eu vivia antes de conhecer a Jesus. Não vejo essa possibilidade. Não tem nada que me chame ou me faça, ou que eu possa ver que vale a pena voltar àquilo que eu era. Porque as mudanças que Deus fez na minha vida foram gigantescas. O que Deus já fez, o quanto Deus já me livrou, o quanto Deus já nos livrou. Essa semana, ontem, nós estávamos na casa lá em Corumbataí, fomos para lá e teve o aniversário do sobrinho da Marilene. Quando nós estávamos saindo, ela esqueceu o carregador do celular dentro da casa, voltou, descemos, ela foi lá se despedir da cunhada, tal, falando lá com a Célia. De repente, a cunhada dela veio e disse assim: olha, houve um barulho agora ali na rodovia. Eu acho que foi um acidente.
Então, falou, ó, vai devagar para ver, de repente não dá para passar, tá bom. Saímos com o carro, a hora que nós vimos, era pensando naquilo que aconteceu, Deus nos livrou, porque foi assim o tempo que ela voltou para buscar o celular, para que despedisse da cunhada e a gente fosse embora. Se a gente tivesse saído no horário, no tempo, se ela tivesse esquecido mesmo o carregador, pode ser que esse acidente teria sido conosco. Vemos o livramento de Deus. Alguém pode dizer assim, mas isso é coincidência, isso não tem nada a ver. Isso é porque era assim mesmo. Então, mas como nós servimos a Deus, nós entendemos que Deus nos guardou, nos livrou. Porque se o nosso carro batesse na carreta, possivelmente não estaríamos aqui. O carro bateu numa ambulância, ninguém da ambulância tinha uma pessoa lá que estava ferida, foi levada para o hospital, não aconteceu nada com ela. O motorista ele quebrou o braço, mas ninguém morreu, todos estão vivos, todo mundo bem. Agora, se fosse um caminhão daquele tamanho, uma carreta, batendo no nosso carro, possivelmente não estaríamos aqui. Então, tudo isso que Deus já fez, o quanto Deus já nos livrou, eu não consigo me ver sem Deus e voltar à minha velha vida. Então, irmão, jamais se permita viver sem Deus. Irmão, jamais olhe para as coisas ou para aquilo que está acontecendo como se Deus estivesse castigando você. Esse momento que eu estou passando, porque Deus não me ama. Jamais pense dessa maneira. Porque aquilo que você está fazendo, a sua devoção a Deus, a sua vida com Ele, vai fazer com que tudo que Deus tem para você aconteça. E por último, nunca se esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O amor dele sempre vai alcançar a nossa vida. Então, que a gente possa buscar a esse Deus e melhorar o nosso relacionamento com Ele. Não tentando encaixar Deus nos pecados que às vezes as pessoas cometem, e muitos tentam fazer isso. Deus conhece, Deus sabe que a carne é fraca, Deus sabe, e tentam mostrar para Deus que Ele está certo. Não tente fazer Deus entender o seu pecado. Simplesmente, abra o seu coração e fale com Deus. Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me fortaleça para que eu possa vencer. Que Deus nos abençoe e que você possa colocar o seu coração diante de Deus, a sua vida diante de Deus. Lembrando que a nova vida gera mudanças para que você possa ser abençoado pelo Senhor. Vamos orar? Queria que você fechasse os seus olhos agora, que você abrisse o seu coração, aonde quer que você esteja. Se você puder parar, desde que você não esteja dirigindo, mas se você puder parar agora e falar com Deus. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Deus, pelas mudanças. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem trabalhado no meu coração. Obrigado porque o Senhor tem feito tantas coisas. Você sabe tudo que Deus já fez. Quero que você fale com Deus agora. Não justifique os seus pecados diante de Deus. Não fale para Deus, Deus, o Senhor sabe do meu pecado, porque isso, aquilo. Não. Simplesmente peça perdão e fale com Ele. Deus, me ajude a vencer essa área da minha vida. Vamos orar. Feche os teus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por essa noite, por mais um dia, Deus, em que a palavra de Deus vem trabalhar conosco, vem trabalhar no nosso coração, vem ministrar na nossa vida.
Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha operar um milagre nos nossos corações e mudar a nossa história. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um, fortalece a cada um, que a santidade do Senhor seja encontrada na vida de cada um. Que a santidade do Senhor seja um alvo para todos nós, Pai, de viver uma vida e nos tornarmos mais parecidos com o Senhor, como o Senhor diz no texto que nós lemos no começo: sede santo, porque eu sou santo. Que nós possamos viver essa santidade e melhorar, ó Deus, a nossa vida com o Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que as misericórdias do Senhor se renovam, ó Deus, se renove cada dia sobre nós. Deus, eu repreendo toda ação do maligno, tudo que o diabo, ó Deus, possa tentar fazer contra a vida de cada um. Deus, tudo que o diabo possa tentar fazer contra a busca pela santidade, ó Pai, por cada um. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos, ó Pai. Ajuda, Senhor, o teu povo a viver essa vida na tua presença e que as bênçãos do Senhor recaiam sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Que possam, ó Deus, realmente apresentar-se como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para que possam experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, em nome de Jesus, como nós lemos, aquilo que o Senhor quer na nossa vida é a santificação, porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor espera isso de nós, que o Senhor espera, ó Deus, que vivamos essa vida santa diante do Senhor. Seja santo, Pai. E agradecemos porque o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus, oramos agradecidos ao Senhor. Amém e amém.